Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 25 do livro de Números. Neste capítulo, a gente leu a respeito da adoração a Baal Peor, um ídolo, e lemos também a respeito do zelo de Finéias. Aqui neste capítulo 25, nós vemos que Balaão, ele não pôde fazer com que o Senhor amaldiçoasse a Israel. Então, ele tramou outra estratégia. Por meio do seu conselho, Israel seria seduzido, como está descrito em Números 31 e 16, e esta sedução o levaria a pecar contra Deus, ou levaria Israel a pecar contra Deus. Analisando o versículo 8, o texto diz: E foi, depois do homem de Israel, a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre. Então cessou a mortandade dos filhos de Israel. Deus não pôde tolerar o pecado de nenhuma forma. Se aceitarmos a Cristo, o juízo se deterá, porque Ele levou o juízo que era destinado a todos, ao menos a todos os que o aceitam. Se Cristo for rejeitado, então, em última instância, o juízo virá sobre o pecador. Não há outra alternativa. Quando analisamos os versículos de 10 e 11, devemos ser tão zelosos hoje contra o pecado como era Finéias naquele tempo. Entretanto, o tipo de zelo na atualidade que nos é mandado ter é o que faz o crente ser determinado em desfazer-se de todo o pecado, se afastar mesmo, o que só lhe é possível se ele fizer da cruz de Cristo o objeto de sua fé. Isso logo dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para completar a obra que somente Ele pode fazer. É o Espírito Santo quem vai nos levar ao caminho da santificação. Vendo os versículos 16, 17 e 18, tudo isso nos diz que as mulheres de Midian, elas foram empregadas por seus príncipes por conselho de Balaão, em uma trama deliberada para enredar os israelitas nos rituais e nos pecados pagãos, que os distanciaria do favor de Deus. Embora o Senhor fosse castigar Israel enormemente por seu pecado, como dissemos aqui, Ele também tomou vingança sobre aqueles que os seduziram a cometer este pecado. O Balaão aqui que seduziu não estava livre, não. Uns 7 anos mais tarde, Balaão também foi morto pelos filhos de Israel. Devido à sua rebelião contra Deus, ele não morreu a morte dos justos. Seu amor ao dinheiro fechou esta porta e o fez para sempre. Analisando ainda o capítulo 25, para terminar, o 25º capítulo nos ensina, primeiro, os aspectos do pecado. A vitória que se ganha no setor material pode causar a derrota no aspecto espiritual. Nós devemos ter cuidado, se não estamos ganhando do lado material, do lado do dinheiro, das conquistas terrenas, mas esta vitória não está nos fazendo perder no lado espiritual. Precisamos analisar, porque não vale a pena. Nós precisamos ganhar do lado material, crescer e prosperar, mas também crescer e prosperar do lado espiritual. Uma coisa não pode afetar a outra. Israel venceu o direito de morar nas campinas de Moabe, mas logo sucumbiu às tentações do ambiente pagão.
a associação significativa entre os pecados da prostituição e da idolatria, as terríveis possibilidades do pecado espalhar-se, mesmo entre o povo de Deus. O salário do pecado é a morte. Em segundo lugar, nós podemos enxergar neste capítulo 25 os aspectos da expiação. Em primeiro, tem por base um zelo pela glória de Deus. Em segundo lugar, revela a retidão de Deus. Este também é um dos aspectos da expiação, revelar a retidão de Deus. Em terceiro lugar, a expiação demonstra a atitude de Deus para com o pecado. Em quarto lugar, a expiação, ela vai demonstrar e é a própria redenção, a salvação por intermédio de um substituto. O capítulo 25 é um capítulo bem rico, mas nós vamos terminar falando a respeito do versículo 18, mais uma vez, dizendo que o paganismo ao redor de Israel sempre levava o povo de Deus à idolatria. O mundanismo ao redor da igreja sempre quer levá-la ao caso de Peor e ao caso de Cusbe, ou seja, a impureza da carne e do espírito. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos ter a sensibilidade, o discernimento para entendermos as astutas ciladas do nosso adversário e buscarmos a presença de Deus a cada dia. Nós somos a igreja de Deus e o Senhor vem nos buscar, e por isso nós devemos nos santificar a cada dia. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.